Estão aí com o texto aberto do Ciência e Pesquisa? Gabi, ok. Beleza, então. Então, beleza, vamos lá. Então eu vou ler aqui com vocês, tá? Que aí a gente vai debatendo. Então, o Ítalo, depois você dá uma olhada na última aula, porque a gente falou de uma das coisas foi os modelos atômicos, assim, bem resumidamente. Eu ainda estou fazendo. A gente falou de separação de misturas e de modelos atômicos, assim, super resumido, tá? Que é a ideia central, e eu vou disponibilizar depois um material um pouco mais completo. Eu já até botei da separação de mistura, mas dos modelos atômicos ainda não. Mas a ideia central dos modelos atômicos era tipo assim: a gente falou de quatro pesquisadores que cada um fez chegou a uma tese, a uma teoria, né? Só que aí, tipo assim, um ia complementando o outro. Tipo assim, o primeiro cara, o Dalton, se você pegar o modelo dele, se você for comparar com o modelo atual, tipo assim, praticamente não tem nada de correto. Assim, tudo que ele que ele propôs à época se você for comparar com um modelo atual, é praticamente tudo errado. Só que não, a questão não é dizer quem está certo ou quem está errado, mas entender os contextos da época, de cada época. Então, por exemplo, o Dalton, ele não tinha base nenhuma de pesquisa sobre o átomo. Ele não tinha base nenhuma de pesquisa do átomo, então ele propôs com o que ele tinha, com a tecnologia da época. Tipo, ainda foi no século XVIII, acho que foi no final do século XVIII para o século XIX, então ele não tinha nada, assim, ele não tinha pesquisas anteriores praticamente nenhuma, ele não tinha tecnologia quase nenhuma, então o que ele propôs à época dele foi algo revolucionário, algo que está marcado na história. Mesmo comparando com modelos atuais, ficou marcado o modelo que ele fez à época. Então, para a época, para o contexto da época, foi revolucionário, era o que estava certo. E a partir desse estudo é que puderam vir novos estudos, consertando, aperfeiçoando, corrigindo. Então, ele serviu de base para a ciência. E é assim que funciona a pesquisa, assim que funciona a ciência, tá? Então, vamos ler aqui o texto. Ó, vamos lá. Ciência e pesquisa, paralelo com os modelos atômicos. E eu botei essa situação que fala justamente do nosso contexto, do contexto relativo à pandemia, ao coronavírus, ao tratamento com a cloroquina. Então vamos ver. Então, ponto 1. Cientistas usam há muito tempo células vero, uma linhagem de células do macaco, para estudar como diferentes vírus infectam a gente. Então, eles utilizam essa célula vera do macaco, porque, né, vocês já devem ter visto isso em biologia, se não viram vai ver, que é a questão da evolução, tá? E, assim, existem comprovações científicas de que não que os seres humanos vêm do macaco, mas que nós e os macacos, nós temos um ancestral em comum. Um ancestral, assim, de centenas, milhares de anos, nós temos um ancestral em comum. Então, assim, geneticamente, você tem uma comprovações, tanto de isso o professor de biologia vai saber melhor, mas que nós temos algumas características moleculares, genéticas, que são comuns, né? Então, por isso que, né, nesse texto aqui, ele fala assim, que utilizam-se essas células vero, que é do macaco, que são muito parecidas com a nossa. Então, você pode ter, com essas células, você consegue começar a desenhar alguma pesquisa, no caso de infecções de vírus, por exemplo. Tudo bem até esse ponto 1? Tudo bem, galera? Beleza. Então vamos continuar. Então, ponto 2. Beleza. Ponto 2. Se você trata células vero com cloroquina, coronavírus não consegue infectar essas células. Isso já se sabia antes da pandemia para outros coronavírus e logo demonstrado também para esse novo coronavírus. Também é muito importante, né? Porque esse coronavírus, o Covid-19, o SARS-CoV-19, ele não é... O coronavírus, existem várias mutações, vários tipos de coronavírus. O que a gente está enfrentando nessa pandemia é o Covid-19. Lá tem a sigla SARS-CoV-19 e tal, tá bom? Então, apareceu essa pandemia. Então, os caras já tinham um estudo preliminar, nada conclusivo, assim, para essa realidade dessa Covid, mas já se existia um estudo. Então, aí o cientista pensa, opa, já existe um estudo. Então, vamos dar uma olhada nesse estudo, entendeu? Isso aqui fala o ponto 2, tudo bem? E mostrou-se que aqui, ó,
que nessas células Vero com cloroquina, o coronavírus não infecta. Então, pô, você já tem uma situação bem boa, assim. Não é garantido, não é definitivo, mas você já tem um sinal da ciência, que já houve uma pesquisa que mostrava que nessa célula, essa célula de linhagem de macaco que é parecida com a nossa, que é proporcional, assim, não vou saber usar os termos melhores, que tinham resultados bem legais para a cloroquina para combater os coronavírus em geral. Tudo bem, galera? Beleza. Então, ponto 3. Baseado nisso, um grupo francês decide usar cloroquina em pacientes e publica resultados preliminares promissores, levando a diversos estudos clínicos para testar isso mais a fundo em grupos de grupos maiores de pacientes. Então, assim, ainda era uma pesquisa, entendeu? Tipo assim, os cientistas viram, pô, se eu tenho ensaios preliminares, se eu tenho uma pesquisa preliminar que mostra resultados bem positivos, nós vamos testar, entendeu? Ainda não é uma afirmação, não dá para afirmar que dá para fazer. Como a gente viu aqui, é uma outra variação desse coronavírus, existem vários coronavírus. Só que você tem um resultado preliminar bom, então você tem que pesquisar, tem que aprofundar para ver se vai funcionar. Tudo bem? Beleza? Tudo certo. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom, gente? Aqui é para debater mesmo, tá bom? Então, beleza. Então, item 4. Os ensaios clínicos, na esmagadora maioria, demonstram que cloroquina não funciona em pacientes. Aí, tipo assim, você começa a ver, aí você vai testar na realidade. Aí você começa a ver que a maioria não tem uma resposta positiva. Mas aí é que entra a ciência, assim, aí que entra o debate, porque você tem resultados preliminares muito positivos, aí você vai testar na prática e vê que não está dando resultado. Aí começa o que? A discussão. Que é isso que é muito legal na pesquisa. Na ciência em geral, tá, gente? Não é só, tipo, na parte de química, biologia, física, mas nas ciências humanas também funciona da mesma maneira, claro que proporcionalmente, né, aos conteúdos. Começa o quê? O Ítalo começa. Ah, os porquês, isso, exatamente. Isso é que é o legal da pesquisa. É você pegar, assim, você tem uma teoria, você tem. Teoria não, você já tem comprovações de resultados que não, óbvio, não eram conclusivos, mas resultados muito bons que na prática não se mostraram eficazes. Então você começa os porquês, exatamente, essa discussão para tentar descobrir o que está acontecendo, tá? Então vou agora o item 5, que são os resultados, assim, as conclusões, os resultados e as conclusões. O item 5. Essa semana saiu um artigo explicando por que a cloroquina funciona em células Vero, mas não nos pacientes. Acontece que a cloroquina inibe um caminho de entrada do vírus na célula, que é o único caminho que as células Vero têm. Então, para vocês verem, essa célula Vero do macaco, uma linhagem de macaco, ela é muito parecida com as nossas células. Mas agora eles vão ver, assim, começando essa pesquisa de, vamos achar os porquês, eles descobriram o seguinte, ó. Essa semana saiu um artigo explicando porque a cloroquina não funciona. Ok. Acontece que a cloroquina inibe um caminho de entrada do vírus da célula, que é o único caminho que as células Vero têm. Por isso, funciona nas células Vero. Porém, o vírus consegue entrar em células de pulmão por um segundo caminho que a cloroquina não afeta. E, portanto, cloroquina não funciona nessas células. Então é o seguinte... se essas células Vero, essas células da linhagem do macaco, ela tem tipo assim, ó. Ela vai ter, vou colocar aqui uma bolinha aqui, a célula Vero. Ela só tem, ó, uma entrada. Então a cloroquina chega aqui, ó. Ela chega aqui e ela chega aqui e faz o quê? Tchum, ela inibe. Então o Covid, a Covid, no caso, ela não consegue entrar. E isso é que você já tinha de pesquisas anteriores dos outros coronavírus, né? Só que aí, vendo essa dificuldade, né? Porque você tinha nesses ensaios resultados positivos e na prática você não tinha. Então, nessa nova pesquisa que saiu essa semana,
Descobriu-se o porquê. Porque na nossa célula, na célula do pulmão... Vou botar aqui, dá pra ver, né? Aqui, pulmão... Ela tem duas entradas, sacou? Então a cloroquina, ela inibe... vou até puxar daqui, ó. Ela inibe uma, só que ela não inibe a outra. Então a Covid, esse novo coronavírus, a Covid-19, ele consegue, a Covid-19, ela entra o quê? Pela outra entrada da nossa célula do pulmão, tudo bem? Aí, ó, vamos continuar lendo. Aí, continuando no ponto 5, mas no segundo parágrafo. Agora vem a sacada. Se você artificialmente ativar esse segundo caminho na célula, segundo caminho dentro na célula vera, a cloroquina para de funcionar em células veras também. Então, para você ver, ó, essa célula vera, ela é muito parecida com a nossa célula, mas já tem uma diferença. Entendeu? Tem uma diferença. É assim, é legal para você usar em ensaios, para pesquisas preliminares, mas, poxa, na prática você viu que já tinha uma diferença. Então, tudo bem. Não quero que vocês saiam, quero que vocês decorem esse artigo, querem que entendam esse artigo. Eu vou chegar no final, a parte mais importante é a última parte. Vamos continuar. Agora vem a sacada. Se você artificialmente ativar esse segundo caminho da entrada do vírus em vera, a cloroquina para de funcionar. Beleza. Agora, o parágrafo mais importante é esse portanto. Portanto, além de termos estudos clínicos mostrando que cloroquina não funciona, agora sabemos por que não funciona. Essa é a mais importante, o porquê. Agora que está em negrito, essa é a parte mais importante da mais importante. A ideia de usar cloroquina surgiu a partir de uma ideia correta, mas feita num modelo imperfeito. Assim que funciona a ciência. Então, ó, qual é a conclusão? Qual é a relação disso com os modelos atômicos que a gente viu na última aula? Os modelos, por exemplo, o modelo de Dalton, primeiro, ele era um modelo que, dentro, na nossa realidade, na perspectiva atual, ele está errado. Mas que, para a época, ele funcionava. E isso é a ciência. Você tem um modelo aqui, esse modelo de célula viva. É uma pesquisa que era correta. Não está errado isso aqui. Você na célula viva ela só tem uma entrada. Então você com a cloroquina você inibe essa entrada, acabou. Então essa pesquisa está correta. Só que na prática com células humanas, com células do pulmão, mostrou-se que era ineficaz. Então para esse contexto da Covid-19 em nós seres humanos, a pesquisa inicial da cloroquina ela não serve. O que não quer dizer que essa pesquisa esteja errada, mas depende do contexto que eu estou lidando. Conseguiram entender? Essa é a parte mais importante em relação, por exemplo, aos modelos atômicos. O modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford, eles foram se aperfeiçoando, né? O Thomson foi melhor. O Dalton foi o primeiro, depois veio o Thomson. O Thomson corrigiu algumas coisas do Dalton, mas ainda tinha coisas que hoje são consideradas erradas. Depois veio o Rutherford, ele corrigiu algumas coisas, tanto de Thomson quanto de Dalton, e que, se comparado com hoje, também tem algumas coisas erradas. Depois veio o modelo de Born, que é o que a gente vai estudar, que é o quarto. Aí você fala, então o modelo de Born é o certo e os outros que se danem. Não, porque para os respectivos momentos de Dalton, Thomson e Rutherford eram os modelos corretos da época. Então, por mais que depois se provou que os modelos deles eram limitados, para a época deles, para a pesquisa da época, era o correto. Então, é entender que não existe um modelo errado. Existe épocas, existe contextos de épocas para cada tipo de teoria, entendeu? Por mais que depois elas venham a ser corrigidas. E esse é um exemplo muito atual, sabe? Tipo, muito bom de você comparar. O tratamento da cloroquina, ela funciona para alguns casos de Covid, mas a 19 atual, ela não funciona. O que não quer dizer que o estudo da cloroquina com relação a outras Covids, a outros modelos de Covid, não esteja errado. Tudo bem, galera? Conseguiu mesmo? A Gabi falou que conseguiu. Ítalo, conseguiu mesmo, mano? De boa? Então, beleza. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, um assunto atual. Eu acredito que no Enem, acredito eu, né? Que o assunto Covid seja carro-chefe.
Mas muito mais assim, de boa, muito maneiro. E assim, então, assim, com situações da rotina, sabe? Eu acredito que o assunto cloroquina seja o carro-chefe do Enem, mas nada assim que eu tô dizendo. Você não tem que ler. Eu até botei o link do artigo no coisa, mas o artigo tá em inglês, é um artigo muito. Para a área mesmo de biomedicina, então é um artigo muito denso. Não é para você entender os mecanismos, o tratamento, mas entender o contexto de um acontecimento, a pandemia, que não acontece há mais de 100 anos, o contexto no nosso dia a dia. Então eu estou trazendo isso aqui para vocês entenderem o que é ciência, o que é uma pesquisa, entendeu? Tipo assim, você não vai, por exemplo, a minha monografia da faculdade, eu fiz uma pesquisa com casca de coco, sim, casca de coco mesmo, coco que a gente toma. E que a casca de coco já tinha ela absorve metais tóxicos da água, por exemplo. Então eu não inovei nada, assim, eu não criei nada. Eu peguei, já tinha vários e vários estudos com relação a isso, só que eu peguei e fiz um teste no laboratório para provar, para eu fazer um teste. E eu, nessa pesquisa, não é que eu descobri, mas você pega um levantamento, eu peguei vários estudos, mas não peguei todos, muita coisa. Mas os estudos que eu peguei, eu fui replicar esses estudos e na prática eu descobri uma coisa que nenhum dos meus estudos que eu vi mostravam. Que, por exemplo, eu testei, vou tentar falar de uma maneira mais objetiva. Eu testei essa casca de coco num meio ácido, um meio neutro e um meio básico. A gente vai ver isso, tá, em química inorgânica, mas só para falar. No meio ácido começou a ter fungo e bactéria. E eu não tinha visto isso em lugar nenhum. Então, tipo assim, para minha pesquisa, aquilo ali foi algo quase que revolucionário, entendeu? Para minha pesquisa ali de faculdade pequena. Então, assim, quer dizer, então, que todos os levantamentos que eu fiz, todos os estudos que eu peguei de outros cientistas, quer dizer que, já que nenhum deles falava que no meio ácido ficava com fungo e bactéria, então eu tenho que esquecer todos eles? Eu tenho que falar, olha só, ninguém falou isso, ninguém falou que dava fungo, então todos eles estão errados. Não estão. Eles só não acharam esse resultado. Mas eles serviram para mim, com os estudos que eu fiz deles, eu descobri uma coisa que, em relação a esses estudos, era uma coisa inédita, uma coisa nova, entendeu? Então eu pude contribuir com uma coisa nova, mas que não quer dizer que os estudos que eu peguei para ler, para comparar, estejam errados. Só que eles não acharam, para aquele contexto, para aquele momento, eles não acharam o mesmo resultado que eu, entendeu? Então é isso que eu gostaria que vocês tivessem na ideia de vocês. Que pesquisa não é uma coisa assim, que o cara fez ali, vou pegar, vou fazer, acabou. Não, é uma coisa muito mais complexa, é uma coisa que envolve estudos de outros cientistas, de outros tempos, aí você adapta para o seu tempo moderno, para o seu tempo atual, com novas tecnologias, com mais pesquisa. Então é isso. Isso é que é ciência, isso é que é pesquisa. E repito, não só para a área de química, física e matemática, mas para a área de geografia, história, a parte de humanas, a parte de filosofia, tudo isso tem pesquisa, entendeu? E essa é a ideia da pesquisa. Isso aqui pode ser uma questão contextualizada e tudo mais, entendeu, galera? Beleza? Ítalo. Então, beleza, show de bola. Então vamos seguir, tá? Eu vou falar de só uma coisa que eu não comentei com vocês, tá? Que aí, eu acho que até tem uma questão dessa na apostila. É só a questão de passagem de estado físico. Passagem de estado físico, que a gente falou, né? Vocês lembram? O negócio é estado sólido, estado líquido, estado gasoso e todas as transformações e tal. Só que, tipo assim, como é que funciona, tipo assim, na prática, por exemplo? O estado sólido, isso serve para qualquer estrutura, tá? Tipo, para qualquer substância, tá bom? Então, por exemplo, estado sólido. Como é que é o arranjo? Como é que é a formação das moléculas? Como é que é a organização? Então, por exemplo, você tem o que? As moléculas, elas estão todas assim, todas juntas. Ok? O estado sólido. Então, é relação à coesão das moléculas, ok? Das moléculas. Ok? Em relação à coesão das moléculas. Não é dos átomos, ok? São das moléculas. Porque lembra quando a gente viu lá na primeira aula, que era o quê? Um conjunto de átomos forma molécula. Conjunto de moléculas forma substância. Nós estamos falando de
mudança de estado físico de substâncias. Então, eu tenho que levar em conta a coesão das moléculas, o comportamento das moléculas. Tudo bem, galera? Mas tá, João, tá. Comportamento de molécula, coesão, tá. Mas o que isso tem a ver na prática? O estado sólido, o comportamento das moléculas é deles estarem o quê? Todos juntinhos. Por isso que eles formam, fica aquele estado sólido. Imagina o gelo, a água, por exemplo. Você tem ali o gelo, a pedrinha ali, quer dizer o quê? Que as moléculas estão todas juntas, assim, uma apertada na outra, assim. Essa é o comportamento dessas moléculas, a coesão delas. Elas estão mais juntas. Quando você aquece, né, aumenta a pressão, passa para o estado líquido. Aí, como é que vão estar essas moléculas? Elas vão estar o quê? Um pouco mais soltas. Elas vão estar um pouco mais afastadas, ok? Elas vão estar um pouco mais afastadas. Então, você aqueceu. Quando você está aquecendo, você está soltando essas moléculas. Imagina assim, tá na, sei lá, tá numa festa, aí, pô, tá mó frio e tal, então, pô, a galera, pô, tá juntinha lá, pá, tal. Aí, pô, começa a ficar quente. Aí, pô, se tu ficar com muita gente junta, fica calor. Então, quanto mais calor, você quer o quê? Se afastar das pessoas. Então, no estado líquido eu tenho isso, então no estado gasoso vai ser ainda mais. Gasoso. No estado gasoso vai ser uma festa, vai ser todo mundo separadão. Tudo bem, galera? Então, isso aí é o comportamento das moléculas conforme você passa de estado físico. E você pode tanto ir, né? Você vai aquecendo, vai separando as moléculas, se você estiver aquecendo, mas se você estiver resfriando é a mesma coisa, vai ser o caminho contrário. Eles estão lá, separadões, estado gasoso. Aí você vai esfriando, eles vão juntando, e aí, esse é o comportamento das moléculas. Então é em relação à coesão das moléculas. Tudo bem, galera? Só mesmo um ponto que acabou passando batido, beleza? Tudo certo e beleza. Então show de bola. Esse foi um ponto. Agora vou fazer só um exemplo, um exercício de exemplo de separação de mistura também, que foi da última aula, tá? Só porque eu botei um esquema e tal, falei, filtração, decantação, não sei o que, papapá. Vou dar um exemplo, assim, um exercício exemplo, para ver como é que é na prática, tá bom? Aí, tenta dar uma acompanhada, porque o que eu passei na aula foram só 4 técnicas. Existem diversas técnicas. Eu mandei em PDF também lá no grupo. Se quiser, depois eu passo pra Gabi. A Gabi manda no WhatsApp, tá? Que tem mais técnicas, tá? Mas só botei mesmo as principais das principais, beleza? Então, deixa eu só pegar aqui. Então, vou dar um exemplo geral. Ó, vamos lá. Exemplo. Separação de misturas. Separação de misturas. Então, eu tenho uma situação assim, o seguinte. O cara chega para você e fala... Faça, através de técnicas de separação de mistura, separe essa mistura que eu vou passar para você. Então a mistura ela vai ter o seguinte: ela vai ter água, ok? Ela vai ter etanol, ok? Etanol, que o etanol é um álcool, tá, galera? É o álcool que a gente usa na cozinha e tudo mais, tá bom? O álcool do etanol ali que vai abastecer o carro, a moto, é o etanol, não é a gasolina, tá? É o etanol, é o álcool, tá bom? Álcool, água, etanol. Eu tenho areia eu tenho
sal de cozinha, ok? Sal de cozinha. E eu tenho óleo. Beleza? Tá dando para enxergar legal? Tirando, é claro, a letra feia, tá dando para enxergar? Beleza, o Ítalo? Tá bom, Gabi? Beleza? Então, ó, galera. Então, aí você tem essa mistureba danada. Então, como é que a gente vai fazer? Então, aquele esqueminha que eu coloquei, eu acho que ele nem tá na ordem certinha, mas assim, é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o esqueminha que eu botei. Cadê o esqueminha? Aqui, ó. Então, ó, o esqueminha é o seguinte. Você vai olhar para a mistureba e vai dar uma olhada para ver se tem aí, os passos. Vamos lá, passos para separar. Então, primeiro vai ser o seguinte. Você vai dar uma olhada na mistura. Na mistura heterogênea. Ok? Aí tá, você vai ver mistura heterogênea e homogênea. Você vai escolher primeiro a heterogênea. Aí, isso se tiver mistura heterogênea, tá? Tô levando em conta que tenha todos, que é esse caso, que tem todos os tipos das misturas. A mistura heterogênea, passos para separar. Mistura heterogênea. Aí o primeiro vai ser o sólido líquido. E o segundo vai ser líquido ok? E o segundo passo, depois que você terminou a mistura heterogênea, você vai passar para a mistura homogênea, ok? E aí vai ser o contrário. Aí primeiro você vai fazer vai separar o líquido, e depois o sólido líquido, ok? Vocês querem copiar essa aqui? Ih, pior que ali, deixa eu só tirar aqui do... Pronto. Vocês querem copiar ou é porque eu preciso apagar esse passo a passo? Vocês querem copiar? Tô copiando. Perfeito agora, show. Porque, Gabi, eu não acho que, se não me engano, eu tenho quase certeza, eu não coloquei nessa ordem na última aula. Não, Ítalo, é sólido líquido mesmo, tá? Com esse exemplo que eu botei, vai ficar mais claro, beleza? É porque, Gabi, se não me engano, eu não coloquei nessa ordem, tá bom? Como tá no coisa que eu botei na aula passada. Aí essa é a ordem da... Essa é a ordem de como você vai separar, beleza? Aí, Ítalo, fica tranquilo que a gente vai fazer devagarzinho aqui, tá? Ah, já até entendeu, beleza. Mas tem na aula passada falando melhor da separação, tá? Aí quando puder vocês me falam, pra eu poder apagar, beleza? Copiei. Pode ir, Ítalo? A Gabi já liberou. Show! Então deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Pô, cadê o vermelho? Cheio. Aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa. A primeira dica, gente, é a água que vai estar se misturando com tudo, tá? Então você vai se basear com que a água vai ser meio que o carro-chefe da mistura. Então vamos lá. Você vai ter a água misturada com etanol, ok? Água com etanol.
a água com a areia, a água com o sal de cozinha e a água com o óleo. Tudo bem, galera? Beleza. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Tudo bem, galera? Tenta pensar que a água é que está se misturando com todo mundo. A água meio que é a base da mistura, tudo bem? Então vamos lá. Como eu mostrei aqui para vocês, a primeira etapa eu tenho que olhar quem é mistura heterogênea e quem é mistura homogênea. Então vamos com calma. Então vamos ver quem são, quais são as misturas heterogêneas. Heterogêneas. Ok? Lembrando, o que é uma mistura heterogênea mesmo? Falem com a palavra de vocês. Não precisa falar nada tchum-tchum. Bota só, quero saber a ideia. Falem comigo, galera. Pode falar no áudio, tá? Não precisa digitar não, beleza? Heterogênea. Não, tudo bem, vamos relembrar. A mistura heterogênea é quando você, a olho nu, você tá vendo ali, que tem pelo menos duas fases. Ou seja, por exemplo, água e óleo. Já vou dar até o spoiler. Quando você coloca água e óleo, o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Tudo bem? Aí por quê? Aí você consegue ver que tem água e tem óleo. Diferente, por exemplo, de água e o álcool. Água e areia também. Só que aí no caso é sólido e líquido. Beleza, isso aí, exatamente, Ítalo. Só água e óleo, ela vai ser uma mistura heterogênea líquida-líquida. E como você falou, água e areia vai ser uma mistura heterogênea, mas aí no caso sólida e líquida. Mas é uma mistura heterogênea também. Show de bola. Beleza? Então, a heterogênea é quando eu tenho pelo menos duas fases. Quando eu vejo que tem duas fases. Seja líquido e líquido, ou como você falou, sólido e líquido. No caso, o que tem mais de uma fase. O que tem mais de uma fase, mas que você enxergue o quê? A olho nu. Que, por exemplo, água e o sal de cozinha. Se você botar água e sal de cozinha, é como se você estivesse vendo como se só tivesse água. Então, nesse caso, é uma mistura homogênea. Tudo bem? Porque você só está vendo uma substância. É como se você só estivesse vendo uma substância. Beleza, Gabi? Show? Beleza, então. Então vamos lá. As misturas heterogêneas. Aí vamos lá. Aí vamos seguir aqui a ordem, é sólido e líquido. Então qual é a mistura heterogênea que é do tipo sólido, líquido? Cadê? Vai ser o quê? O sólido e líquido. O Ítalo já até falou, a areia e água, exatamente. Então, ó, na mistura sólido e líquido, eu vou ter o quê? A água e a areia. Ok? Então, a primeira coisa, eu já identifiquei qual é o meu primeiro alvo. Segundo aquela tabelinha que eu botei agora. É a mistura heterogênea do tipo sólido e líquido. Então, opa, é água e areia. Então, eu tenho que eliminar a areia no caso. Então, a técnica que eu vou utilizar, eu nem escrevi hoje, mas está na aula passada. Aí eu vou ter que fazer... Exatamente, a filtração simples, exatamente. Então, eu tenho que chegar aqui, ó. Aí eu vou botar o quê? Filtração. Pode botar só filtração, tá, Ítalo? Pode chamar de filtração simples, mas filtração serve, beleza? Filtração. Ok? Filtração. Então, ó. Aí você vai separou. Primeira técnica, filtração. Pum, beleza. Aí eu cheguei e aí já eliminei o quê? A areia. Então eu já não tenho mais... Calma aí, deixa eu ver onde é que eu posso botar pra cá. Sim. Botar pra cá. Então, ó, dessa galera toda aqui, ó, eu vou separar. Deixa eu ver se aqui dá pra enxergar, não dá? Então vai ficar o quê? Água mais etanol mais sal mais óleo. Ok? Então, agora a areia, eu tenho esse bloco aqui, que ainda está na mistura, e a areia saiu. Tudo bem, galera? Deu para entender? Deixa eu até separar aqui. Beleza? Porque fizemos deixa eu botar de vermelho, fizemos a filtração. Filtração. Ok?
Beleza? Deu sim. Deu sim? Como... Ah, tá. Deu pra entender, né? Beleza. Show. Então, matamos o primeiro. Foi embora a areia. Então, vamos olhar só o que? Água, etanol, sal e óleo. Então, segundo o nosso esqueminha, vamos continuar o esqueminha. Heterogêneo agora, mas agora heterogêneo o quê? Líquido, líquido, líquido. Líquido, líquido. Ok? Então, líquido, líquido. Aí, vamos lá. Qual é a mistura daqui que sobrou, que é heterogênea? Opa, aqui. A mistura heterogênea, que é o quê? Do tipo líquido, líquido. Fala comigo aí. Quem é o líquido, líquido agora? Eu tenho água, etanol, sal e óleo. Água e óleo. Concorda, Ítalo? Que é o que a Gabi falou? Água e óleo, exatamente. Beleza, então, ó. Água e o óleo, ok? Água e óleo. E aí, a técnica que eu vou utilizar é o que eu botei no esqueminha da aula passada, tá? A técnica é a decantação, beleza? Existem, aqui, tanto no sólido líquido, quanto no líquido líquido, quanto nos outros que a gente vai ver, existem outras técnicas que você pode utilizar. Assim, se o cara não está utilizando múltipla escolha, deixa que você escolha as técnicas, você pode escolher a técnica que você quiser, tá bom? Aí eu tô botando as mais simples. Foi a que eu botei na aula passada, que eu botei a filtração, para mistura heterogênea sólido e líquido, e agora a mistura heterogênea líquido-líquido foi a decantação. Decantação. Ok? Decantação. Tudo bem, galera? Ok, Gabi, Ítalo. Tudo certo, beleza. Então aí, ó. Então, vamos voltar aqui pro cantinho, ó. Agora, ó, a gente tirou. Vamos botar aqui embaixo. A gente tirou agora, foi o óleo foi embora. Então vai ficar como? Com água, mais o etanol, que é o álcool, né? Mais o etanol, mais o sal. Por quê? Porque, deixa eu botar aqui, ó. Porque saiu o óleo através da... Vou botar bem apertadinho, tá? Se ficar ruim, ó, mas eu vou ditar. Decantação. Ok? Aqui tá escrito, nesse negócio aqui tá escrito decantação. Foi o que a gente fez aqui embaixo. Ok? Só porque o quadro tá apertado, eu tô apertando a letra também. Tá bom, galera? Tranquilo? Beleza. Então foi a decantação. Beleza. Agora, seguindo o nosso esqueminha. Tá tudo bem, galera? Pode continuar? Tá muito rápido? Tá dando pra sacar? Segue. Beleza. Gabi? Pode continuar. Beleza. Então vamos voltar pra cá. Agora voltamos pra cá. Matamos as misturas heterogêneas. Agora são as misturas o quê? Homogêneas. Homogêneas. Só que aí eu tenho que começar pela líquido, líquido, líquido. Aí, se vocês forem olhar a tabelinha da semana passada, da última aula, a técnica que eu coloquei para vocês na separação de mistura homogênea... desculpa. Primeiro, qual é a mistura homogênea líquido-líquido aqui? É água com etanol, água com sal, qual é? Que é líquido-líquido. Falem comigo. Água e etanol. Exatamente, água e etanol, exatamente. Muito bem, arrebentaram. Gostei de ver. Então, ó, líquido-líquido é o que? A água mais o etanol, ok? Aí, a técnica que a gente viu na última aula, separação homogênea, de mistura homogênea líquido-líquido, no caso aqui água e etanol, vai ser a destilação fracionada. Destilação fracionada, ok? Essa é a técnica. Existem outras, como eu falei para vocês, eu mandei uma lista, não sei quais que tem de cabeça, mas é mais simples, mais usual,
é a destilação fracionada. Então a gente volta para cá, para nossa mistureba aqui. Aí vamos para a próxima fase. Agora só vai ter o quê? Água mais o sal. Por quê? Porque o etanol saiu através da técnica de destilação fracionada. Destilação fracionada. Tudo bem, galera? Beleza? Desculpa aqui, tá apertadinho, tá? Agora ficou fácil, agora só tem mais dois. Agora é água e sal, tá bom? Água e sal vai ser a única que sobrou, que é a mistura homogênea do tipo líquido, sólido líquido, né? Tanto faz, líquido sólido, sólido líquido, mas como eu tô chamando de sólido líquido, sólido líquido, que foi o que sobrou, que foi o que? A água e o sal, ok? Água mais sal. E aí você vai separar pela outra técnica, que eu mostrei na aula passada, aqui da mistura homogênea, que é a destilação. Aí tome muito cuidado, porque são dois tipos de destilação, tá? Essa, no caso, é a destilação simples. Ok? Destilação simples. Aí, no final, você vai separar. Finalmente, você vai deixar a água purinha. Purinha, purinha. Aí você vai ter somente a sua água. Porque o sal saiu. Ok? O sal saiu pela técnica de destilação simples. Ok, galera? Sei que ficou aí bem longo, bem misturado, mas deu para entender? Deu para entender? Tá ótimo. Então, beleza. Então, assim, foi um exemplo prático. Assim, não é tão comum assim cair. Copiei já. Caramba, tá muito rápida, cara. Que isso? Não é tão comum cair assim. Faça um esquema de separação de mistura e tal. No Enem, assim. Pode ser até que apareça uma técnica ou outra. Mas assim, isso aqui é meio que o geralzão, sabe? Como é que eu lido se eu tiver uma mistura, por exemplo, peguei uma de cada para ficar algo completo, uma mistura, dois tipos de mistura heterogênea, né? O sólido líquido e líquido líquido, junto com uma mistura homogênea, líquido líquido, sólido líquido. Pode ter essa situação, é a questão, digamos, mais clássica de um vestibular mais antigo, assim, que é mais decoreba e tal. Mas é só para mostrar como é que você faz. Você vai fazer esse roteiro aqui de passo a passo e você vai separando um do outro. Geralmente, o cara no problema ele vai dizer, eu quero que você separe, digamos assim, eu quero que você separe a água de todo mundo. Então como é que eu vou fazer para deixar a água pura nessa mistura? Aí você vai fazendo por partes. Você vai eliminando um cara por vez. Foi como a gente fez. Primeiro a gente eliminou a areia. Por quê? Porque ela é a mistura heterogênea do tipo sólido líquido. Aí você utilizou a filtração, tá? Depois você eliminou, foi a... Cadê? Foi o óleo, porque era o água e o óleo é a mistura heterogênea líquido-líquido. E não importa se, por exemplo, João, eu vou eliminar primeiro a areia, mas tem os outros e tal. Isso, se eu fizer a filtração para tirar a areia, não vai, sei lá, prejudicar, não vai sair o outro? Não vai. Por quê? Porque a filtração, digamos, vamos dizer que tivesse areia e, sei lá, deixa eu ver outra parada aqui. Alguma coisa que não misture, sei lá, um pó, sei lá, um glitter, por exemplo, sei lá, não sei, um pó que não se misture com água. Aí se você tivesse areia e esse pó, você ia tirar os dois, beleza. Só que os outros não vão sair com a filtração, porque a filtração é o quê? É só para mistura heterogênea, sólido e líquido.
Portanto, o óleo não vai sair, o sal de cozinha não vai sair, o etanol não vai sair, porque nenhum deles, com a água, forma uma mistura heterogênea do tipo sólido e líquido. Tudo bem, galera? Então você vai indo um por um, vendo qual é o tipo de mistura, se é homogênea, se é heterogênea, se é sólido, líquido, 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 e você vai aplicando o quê? As técnicas. Ok? Tudo bem, galera? Beleza? Então, beleza. Ah, de boa, Gabi, de boa, tranquilo. Só fiquei pontuando, fiz um resumão do que a gente fez. É você tirar sempre uma das substâncias de cada vez. E, por exemplo, se você tem uma técnica de filtração, ela só vai tirar o sólido, ele só vai tirar o sólido da mistura sólido, líquido e heterogênea. Então, a filtração não vai servir, por exemplo, líquido-líquido, para água e óleo. Se você fizer uma filtração com água e óleo, não vai adiantar nada, tudo bem? Só mesmo por isso. Show? Então, galera, vocês já copiaram, né? Já dá para pagar, já dá bater na hora. Eu vou deixar a matéria da próxima aula, que é a matéria da aula 5. Eu achei que ia dar para falar hoje, mas para eu falar em 5, 10 minutos, que eu posso até roubar da aula de matemática, mas pô, para correr a matéria, a partir dessa matéria começa a ter um pouquinho mais de... Acho que a matéria é menos densa, sabe? A matéria é mais... um conceito mais de boa de fazer, tem mais exercícios, dá para trabalhar mais. Essa parte que a gente viu até agora é uma matéria muito densa, vocês devem ter percebido, a matéria com muita leitura, muito texto e tal. A partir de agora fica uma matéria que eu acho mais light, assim, é um pouco mais de conta, um pouco mais de raciocínio e menos, assim, de teoria, tá bom, galera? Então eu vou apagar aqui, só vou botar aqui o título da próxima aula, tá? Para vocês me lembrarem de onde a gente parou. Tá? Então, ó, a próxima matéria, galera, é a atomicidade, ok? É uma matéria nova, tá? Ainda de química geral, mas fechamos ali as misturas. Vamos começar agora a atomicidade. A gente vai ver agora o modelo de Born, ok? A atomicidade do Born, ok? Acho que é